Hoje, na nossa aula de revisão do módulo 16, nós vamos relembrar qual que é a importância de se fazer o planejamento adequado das refeições, do cardápio da alimentação escolar. Então vamos verificar aqui no quadro qual que é o tema da nossa aula. Hoje nós vamos estudar o módulo 16 com planejamento e preparo de refeições saudáveis na alimentação escolar. Então, quais foram os objetivos que nós conseguimos atingir durante todas as nossas aulas? Primeiro, nós começamos a conhecer a importância do planejamento do cardápio escolar, vimos também a questão do papel do educador alimentar no controle de qualidade da alimentação escolar, compreender as técnicas adequadas de preparo de alimentos saudáveis e seguros. Outro objetivo também foi compreender as etapas de produção de alimentos e refeições e analisar os métodos adequados de minimizar perdas e desperdício de alimentos, bem como compreender a importância e os cuidados adequados no aproveitamento integral dos alimentos. Então você observa que durante as nossas aulas do módulo 16, esses foram os objetivos das aulas e que com certeza nós conseguimos atingir e espero que você tenha entendido a importância de todas essas etapas. E os conteúdos dividiram-se em 4 unidades. A primeira unidade tratou dos princípios do planejamento de cardápios. A unidade 2 falamos sobre técnicas de preparo de alimentos e refeições, estratégia segura de promoção da alimentação saudável. Na unidade 3, nós estudamos sobre aproveitamento integral dos alimentos, uma alternativa nutritiva e de baixo custo. E na unidade 4, para finalizar o módulo, nós vimos sobre refeições nas situações especiais, conhecendo mais sobre algumas doenças que alteram o cardápio. Então, na nossa aula de hoje, nós vamos dar uma breve revisão em todas essas unidades, o qual nós citamos aqui no quadro, tá ok? É bom para você relembrar o conteúdo e bom que você esteja sempre também revisando essas aulas que vão ser sempre disponibilizadas no ambiente virtual de aprendizagem. Então, vamos começar agora pela unidade 1. Na unidade 1, nós estudamos sobre o que é um cardápio. Então, relembrando, cardápio é uma lista de preparações culinárias que compõem uma refeição ou lista de alimentos de todas as refeições de um dia ou período determinado. A importância do cardápio é grande, pois é a primeira coisa a ser feita em uma unidade de produção de refeições. Ou seja, não tem como você planejar os alimentos que você vai adquirir, não tem como você planejar um espaço para você preparar aquele alimento se você não tiver definido qual vai ser o cardápio do dia, qual vai ser o cardápio que você vai executar. Então, antes de todas as coisas, você precisa primeiramente definir qual que é o cardápio que você vai oferecer àquela criança, àquela clientela, para que assim você planeje, faça o planejamento de compras, os itens que serão adquiridos para a execução adequada desse cardápio. E a partir dele será possível definir não apenas a lista de alimentos, condimentos e bebidas a serem adquiridos, como também os equipamentos e os utensílios necessários para preparar e servir os alimentos listados. E o que um cardápio precisa para ser saudável? Aqui nós entramos com a questão das leis da nutrição, as leis da alimentação, que compreende a quantidade, qualidade, variedade, moderação e harmonia. Ou seja, um alimento ele precisa estar em quantidade adequada para cada indivíduo. É necessário respeitar o limite individual de cada pessoa. Precisa ter qualidade nutricional. Além de nós escolhermos os alimentos, preciso
precisamos priorizar a qualidade também. E os alimentos precisam estar dispostos no prato, servidos de forma harmônica. Aqui entra o exemplo do cálcio e do ferro. Nós não podemos servir um alimento que os nutrientes competem entre si, porque a gente sabe que cálcio e ferro são dois nutrientes que um atrapalha a absorção do outro. Então, no momento de você dispor essa alimentação para a pessoa, você precisa se atentar também a este fato. Então, é muito importante considerar as leis da alimentação, quantidade, qualidade, harmonia e adequação, de acordo com a idade, o gênero da pessoa, qual fase da vida essa pessoa se encontra, ok? Para que você possa planejar o cardápio. O atendimento a todas as diretrizes sobre alimentação e elaboração de cardápios saudáveis nem sempre garante que as refeições serão aceitas por todos. Especialmente as crianças podem rejeitar os alimentos ou preparações culinárias. Não se pode desistir facilmente quando a criança recusar um alimento. E buscando adequar os alimentos oferecidos na alimentação escolar aos hábitos e às preferências alimentares das crianças, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, determina que as escolas participantes do programa realizem teste de aceitação dos alimentos pelas crianças, sempre que houver a introdução no cardápio de alimentos que não faça parte do hábito alimentar local e quando houver também alterações inovando no que diz respeito à forma de preparo dos alimentos, ok? Então, relembrando, né, a criança possui essa característica chamada neofobia, que muitas vezes ela nem sempre vai aceitar prontamente certo alimento. Então é necessário a gente oferecer, né, de 8 a 10 vezes pelo menos e realizar também testes de aceitação na alimentação escolar. Não basta apenas introduzir um alimento e não se preocupar se essa criança vai aceitar esse alimento. É necessário fazer testes de aceitação, né, professora? O que você acha? Isso mesmo, porque às vezes, né, a gente pensa, é muito legal a gente inserir um charque, sei lá, alguma coisa parecida, ou algum alimento regional mesmo. Mas tem aquelas crianças que às vezes não são da região e às vezes não aceitam essa alimentação. Então, por isso que é interessante fazer o teste de alimentação, porque como a gente diz já em aula anterior, o importante é alimentar a criança, não apenas disponibilizar a refeição, certo? Isso, e a gente fala muito sobre inovar, usar criatividades, mas lembre-se, antes de você querer introduzir um alimento novo, inovar, apresentar pratos novos, converse com o responsável técnico, com o responsável pela supervisão dessa alimentação sobre a possibilidade de estar realizando um teste de aceitação escolar, de alimentação escolar, que é muito importante isso para que a criança se alimente corretamente, tá certo? E olha só, o PNAE ele é orientado por algumas regras vigentes em legislação. Quais são essas? A alimentação escolar ela é gratuita e atende a todos os alunos da educação básica, pública de ensino, educação infantil, ensino fundamental e médio, escola indígenas e quilombolas. O cardápio deve ser elaborado por um nutricionista habilitado, de modo que supra no mínimo, olha, se atente a essa porcentagem, é muito importante que você tenha conhecimento e não se esqueça. Então ela deve suprir no mínimo 15% das necessidades nutricionais diárias dos alunos e no mínimo 30% das necessidades nutricionais diárias de indígenas e quilombolas. E ela deve ser elaborada com o objetivo de promover hábitos alimentares saudáveis, respeitando-se os hábitos alimentares e os alimentos produzidos em cada localidade, dando preferência a produtos básicos, que se referem a produtos in natura e produtos semi-elaborados. Quais são esses? Produtos in natura são as frutas, legumes, verduras, e os produtos semi-elaborados, que são aqueles minimamente processados, ou seja, que não levam tanto processos de industrialização, como arroz, feijão, macarrão. Esses alimentos devem ser priorizados na alimentação escolar, principalmente porque a gente sabe que contém um alto valor nutritivo, né? São mais nutritivos e vai oferecer mais qualidade para as crianças que recebem essa refeição. E deve obedecer também
de oferecer no mínimo 70% de produtos básicos e no máximo 30% de produtos industrializados. Então, se for possível alcançar aqui os 100% de produtos básicos, melhor ainda. E quanto menos produtos industrializados, melhor também. Oferecer sempre mais produtos naturais do que produtos industrializados. Mas existe um outro fator que pode acabar interferindo no planejamento do cardápio. Se você lembra, né, durante as nossas aulas da unidade 1, a gente citou que não basta apenas planejar, a gente precisa considerar algumas questões, principalmente quando a gente fala sobre alimentação escolar, porque nós estamos trabalhando com grupos diferentes, alunos que contém a sua individualidade biológica, contém culturas diferentes, então a gente precisa priorizar também o respeito a isso. Então nós vamos aprender agora, ou seja, relembrar quais são esses fatores que podem acabar interferindo no planejamento. É importante determinar quanto uma pessoa necessita de cada nutriente. Então, a pirâmide dos alimentos, que é um instrumento simples e prático, que oferece conceitos alimentares importantes, como variedade, proporção e moderação, deve ser priorizada também nesse momento. Ela nos mostra a quantidade e os tipos de alimentos que podemos comer todos os dias. É importante também dar atenção à combinação de alimentos. O leite e seus derivados, como queijo e iogurte, por serem ricos em cálcio, quando consumidos durante o almoço e o jantar, atrapalham o aproveitamento do ferro de fontes vegetais, como feijão e vegetais verdes escuros. Então, nesse item aqui, a gente já pode considerar a lei da harmonia, como eu citei anteriormente, né? Não consumir leite junto com as principais refeições, que é almoço e jantar, de preferência um suco do que uma vitamina, para não atrapalhar essa questão da harmonia da alimentação. E durante o almoço e o jantar, que são as principais refeições, para a obtenção do ferro, deve-se evitar o consumo de derivados, leite e derivados. Os alimentos ricos em gorduras, como molhos, principalmente os feitos com maionese, e frituras, como batata e carnes fritas, não devem aparecer sempre no cardápio, porque são alimentos muito gordurosos, né, que oferecem uma grande quantidade de gordura e isso não é bom, né? A gente sabe que não é bom para a nossa saúde, quem dirá também para a saúde das crianças. Então, quando for preparar a alimentação, priorizar aqueles alimentos que são grelhados, cozidos, assados, refogados e deixar a fritura um pouquinho de lado, né? Alternar se possível e não oferecer todo dia esse prato para as crianças ou mesmo para nós, né? Que é importante priorizar a nossa saúde. E outro aspecto importante é a oferta de alimentos laxantes, já que muitas crianças sofrem de intestino preso, que é uma mudança na frequência, no tamanho, na consistência ou dificuldade de passagem das fezes que são eliminadas com dor ou esforço. Então, elementos do planejamento de cardápio. Já que nós falamos que existem alguns elementos que podem interferir, quais são eles? Idade da criança, sazonalidade dos alimentos, a questão dos alimentos da época, alimentos da safra, a estrutura física da cozinha. Você precisa ter um espaço físico adequado para preparar essa alimentação, você precisa dispor de equipamentos para que a demanda seja executada corretamente e é necessário considerar a cultura alimentar também. Os cardápios calculados a partir das fichas técnicas de preparo, eles deverão conter as seguintes informações: o nome da preparação, os ingredientes, energia, macro e micronutrientes prioritários, que são vitamina A, C, magnésio, ferro, zinco e cálcio, e fibras. Consistência também desse cardápio, tipo de refeição, identificação e assinatura do nutricionista responsável por sua elaboração.
Essas informações estão de acordo com a resolução número 26, de 17 de junho de 2013, ou seja, a resolução do PNAE, e é interessante também que as informações de cardápios das refeições do dia sejam dispostos em lugares visíveis, ou seja, perto da secretaria ou no mural, de forma que todos possam saber, né, qual que vai ser a refeição do dia, principalmente os pais dessas crianças, né, que com certeza estão interessados em saber o que seu filho vai se alimentar, né, professora? Isso, e uma forma legal de despertar, né, o interesse dessas crianças em olhar o cardápio é você fazer um mural bem didático, divertido, e todos os dias você coloca o cardápio lá. Assim vocês estão respeitando a lei, porque por lei o cardápio deve estar, né, disponível para todo mundo ver. E aí vocês ainda ajudam a despertar a curiosidade das crianças em verificar esse cardápio. E aí elas não vão para a cantina, né? Hoje é o prato que eu mais gosto, eu prefiro ir realmente para o refeitório. Então façam isso, disponibilizem o cardápio e façam um mural bem legal e bem atrativo. Isso é uma forma realmente de você atrair a criança a consumir os alimentos da merenda escolar, né? Da alimentação escolar, e para que ela não consuma os alimentos da cantina, que na maioria das vezes são alimentos com alto teor energético, né? São ricos em gordura, sódio, então também é uma forma de você atrair a atenção da criança, disponibilizando o cardápio de forma visível e atrativa, ok? E olha só, agora vamos entrar na unidade 2. Na unidade 2, nós estudamos sobre higiene na produção de alimentos, foi um dos temas dentro da unidade 2, e vamos lembrar, para consumirmos um alimento não basta que ele esteja limpo, sem sujeiras visíveis e aparentemente em bom estado de conservação. É essencial que ele esteja higienizado. Lembre-se, as aparências enganam. Então aqui entra o conceito de higienização. Não basta apenas a gente limpar esse alimento, tirar as sujeiras visíveis, lavar somente com água. É necessário higienizar. Então, a higienização deve ser um conceito que deve fazer parte da sua prática profissional. Você tem que higienizar frutas, legumes e verduras antes desse alimento ser consumido. Então, a limpeza ela consiste somente na retirada de sujeiras que a gente consegue ver a olho nu. Já a higienização abrange os conceitos de limpeza e desinfecção. Você vai lavar esse alimento e vai desinfectar com um produto químico, um produto saneante. Um exemplo é o hipoclorito de sódio, muito utilizado, né, em cozinhas e unidades de alimentação. Então, lembrando, higienização é a junção da limpeza mais a desinfecção. E como transformar o cardápio em uma refeição? Quanto será necessário comprar para preparar de cada alimento para que ao final de cada estudante receba a porção adequada em sua refeição? Para isso, o nutricionista se utiliza de ferramentas, tais como porcionamento, fatores de correção e conversão ou cocção de alimentos, pesos e medidas e fichas técnicas de preparação. São ferramentas que facilitam a elaboração da lista de compras e permitem identificar e corrigir desperdícios no momento do preparo de alimentos. E aí entramos aqui na parte de recepção dos alimentos. O que é importante? Ao receber os alimentos entregues pelos fornecedores, é necessário avaliar a sua qualidade a partir da observação direta de suas características organolépticas. A unidade 2 foi uma unidade mais extensa, que a gente estudou ali desde a parte do planejamento, que abrange elaboração de fichas técnicas com fatores de cocção, fatores de per capita, né? Para você elaborar um cardápio sem desperdícios, e também entramos na parte de recebimento dos alimentos, estocagem, até que você chegue à etapa final, que é a etapa de oferecer esse alimento ao consumidor.
Então, o que a unidade 2 vem a nos ensinar? Que a gente deve priorizar a questão da higienização, da manipulação adequada dos alimentos, desde o recebimento até a etapa final, que é a etapa de finalização desse alimento, a etapa de exposição desses alimentos aos consumidores, às crianças, tá? Então, é necessário haver uma conscientização em todas as etapas de preparação do alimento. Observar, no momento do recebimento, a data de validade de fabricação dos produtos industrializados. Esteja atenta sempre a essa data de validade para que não passe sem você perceber, porque depois fica muito mais difícil de você contatar o fornecedor e fazer a devolução. Conferir as condições também das embalagens, que devem estar limpas, íntegras, e seguir particularidades de cada alimento. Checar a rotulagem do produto, avaliar as condições do entregador, uniforme limpo, avental, sapato fechado, proteção para o cabelo e mãos, com rede, gorro ou luvas. Observar também as condições de transporte dos gêneros alimentícios, coletar, se necessário, amostra para exames de laboratório, encaminhar o mais rapidamente possível os produtos para a sua área de estocagem, submetendo-o aos processos de limpeza ou sanificação, quando pertinente. Então, além de você conferir esses alimentos no momento do recebimento, confira também as condições do entregador, da pessoa que veio fornecer esse alimento, confira as condições do transporte, se a pessoa está utilizando todos os itens necessários para evitar uma possível contaminação desses alimentos, tá? São questões importantíssimas que você, como um técnico em alimentação escolar, deve praticar sempre, né? Porque assim você nunca vai cair no esquecimento, né? Às vezes você pensa, não me interessa, não é importante fazer esses procedimentos, mas é sim, é muito importante, porque você vai estar garantindo a qualidade do seu trabalho, porque é você que vai manipular esse alimento, é você que vai produzir. Então, se você começar desde a etapa inicial, você com certeza já vai estar garantindo uma parte do seu trabalho, que é verificar, né, supervisionar a recepção desses alimentos. E a etapa de estocagem, armazenamento. Esta etapa visa armazenar os gêneros recebidos e também controlar a sua entrada na área de estocagem, assim como a saída para o setor de preparo. O armazenamento em geladeira, freezer ou a temperatura ambiente, dependendo do alimento. Então, ele pode ser armazenado em uma dessas formas. E o que se deve observar nessa estocagem? Condições ambientais e higiênicas sanitárias satisfatórias, de acordo com as normas técnicas estabelecidas, ou seja, ausência de ralos, presença de iluminação, ventilação e umidade adequadas, piso e teto, paredes em bom estado de conservação. Essas questões você também teve a oportunidade de estudar no módulo da professora Caroline, né, professora? Isso mesmo, no módulo 15 a gente viu algumas partes, né? A gente viu que a iluminação vai fazer diferença, que a ventilação vai fazer diferença. A ventilação principalmente porque não só para garantir um ambiente agradável, né, para o manipulador, mas principalmente para não deixar a proliferação, né, das bactérias, porque isso a gente viu que acaba contaminando a alimentação. Então eles já viram, a gente pode cobrar bastante essa parte deles, professora, que eles estão vendo em 2 módulos. Isso, estão bastante aptos, né, para fazer uma armazenagem, uma estocagem dos alimentos correta, porque vocês já conhecem quais são os itens essenciais, o que deve ter na área de armazenamento, né, para garantir a segurança desses alimentos, para que ele não acabe se deteriorando ali na parte de armazenamento, que também é uma etapa super importante. Outro item a se observar, utilizar estrados vazados para sacarias, afastados da parede e elevados do piso, as prateleiras distantes do piso, do teto e da parede, a fim de facilitar a ventilação e evitar excessos de umidade nos produtos. Estrados e prateleiras devem ser de material liso, resistente, impermeável e de fácil limpeza.
e se tiverem pés, devem ser protegidos por canoplas, que são protetores que impedem insetos e roedores de subirem. Manter também as portas sempre fechadas com proteção contra insetos e roedores. Realizar a retirada de gêneros alimentícios seguindo o critério de validade. Ou seja, primeiro que vence, primeiro que sai. E utilizar métodos apropriados de estocagem, armazenando os alimentos em grupos por tipo ou espécie, como grãos, conservas e temperos. Então, manter sempre a parte de estocagem muito bem organizada, porque aí você não vai acabar perdendo essa questão da data de validade dos alimentos. Organizá-lo, dispô-lo de forma que os alimentos que são recebidos primeiros, ou seja, que vão vencer primeiro, fiquem mais à frente, né? E aqueles outros que têm uma data de validade muito mais longa, um tempo de vida útil de prateleira, fique disposto atrás para que sejam utilizados primeiro aqueles com mais necessidade, que vão vencer primeiro, tá? É um modo também de você acabar evitando um possível desperdício de produtos alimentícios. Utilizar materiais específicos para guardar os alimentos, como vasilhames plásticos com tampa, monobloco, saco plástico apropriado e filme de PVC transparente. Evitar a presença de equipamentos que possam alterar a temperatura da área de estocagem, como geladeiras, congeladores, aquecedores, tubulações de água ou de vapor. Guardar os produtos alimentícios separadamente dos produtos de limpeza e de higienização dos descartáveis. É muito importante essa parte de estocagem de produtos alimentícios, produtos de limpeza e produtos descartáveis, porque a gente percebe que em muitos locais não é possível fazer essa separação. Acaba que há uma despensa pequena, uma área de estocagem pequena e que todos os produtos são acondicionados no mesmo local. Mas se não é possível, pelo menos faça separação de prateleiras, né? Coloque separadinho os produtos que vão ser para os produtos alimentícios, separem um outro canto para acondicionar as embalagens e distancie os produtos de higienização, de limpeza, para que eles não entrem em contato entre si. Então, se não é possível você fazer como é previsto em legislação, pelo menos se adeque, né, para você evitar essa contaminação cruzada. Então, para tudo a gente tem um jeito, basta somente ter a boa vontade e os conhecimentos técnicos também. Controlar diariamente a entrada e a saída de gêneros do estoque, fazendo o registro em impressos adequados. Isso aqui também é muito importante, fazer esse controle através de registros. E aqui nós temos uma tabela com a frequência de limpeza de alguns equipamentos e o que deve ser limpo. Então, diariamente ou de acordo com o uso, devemos fazer a limpeza e higienização de pisos, rodapés, ralos, pias sanitários, cadeiras e mesas de refeitórios, recipientes de lixo e logo depois do uso, equipamentos em geral, utensílios como talheres, tábuas de carne, descascador de legumes, bancadas e superfícies de manipulação. Semanalmente, fazer limpeza de paredes, portas e janelas, prateleiras, coifa, geladeiras, câmaras e freezer. Quinzenal, limpeza de estoque. Mensalmente, temos que fazer a higienização de luminárias, interruptores, tomadas e telas. E semestralmente, a cada 6 meses, fazer a limpeza de reservatório de água. Técnicas de cocção também foi um item estudado na unidade 2. O que são técnicas de cocção? São as técnicas utilizadas no preparo de alimentos crus sob a ação do calor. Com a cocção, os alimentos tornam-se mais tenros e digeríveis, têm o seu sabor modificado e, dependendo da temperatura, em sua maioria, ficam esterilizados. A prática dos métodos de cocção, que são cozinhar, assar, grelhar, entre outros, é feita de acordo com as regras determinadas.
e constituem a essência do trabalho do cozinheiro. O que a gente aprendeu sobre técnicas de cocção? Que cada alimento possui a sua particularidade, cada alimento contém uma técnica diferente. Então, basta você saber usar essas técnicas que foram ensinadas durante a unidade 2 e aplicar no seu trabalho, para que você tenha um produto com a qualidade da aplicação da técnica correta de cocção. E vimos também a diferença entre refogar e fritar. Você lembra? Então a diferença está aqui na quantidade de óleo utilizada, sendo maior nas frituras. Então no processo de fritura você utiliza muito mais gordura, porque o alimento ele fica imerso no óleo. E na técnica de refogamento não. Você utiliza pouca gordura e a água que é solta do alimento cuida da cocção desse alimento. Então, o método de cocção através de refogar os alimentos é um método muito mais saudável e preferir esse método na alimentação escolar do que as frituras. Vimos também a questão da perda de vitaminas, como minimizá-la. Algumas vitaminas se dissolvem na água, que são a vitamina B e C, e são destruídas se o alimento for cozido por um tempo longo. Então, o que devemos fazer? Utilizar o mínimo de água possível e fogo baixo. Colocar os vegetais na água depois da fervura. E o ideal é cozinhar o alimento no vapor, porque preserva o valor nutritivo. Então, tem algumas vitaminas, como as vitaminas B e C, que elas são sensíveis ao calor, são sensíveis à luz e se perdem muito rápido. Então, por isso que a gente recomenda também colocar os legumes a vapor, porque assim os legumes não vão estar diretamente em contato com a água e essas vitaminas não vão ser dispersas ali na água, né? E se você for fazer cozinhar algum alimento, por exemplo, cenoura, algum outro alimento, você pode reaproveitar essa água que vai ter as vitaminas hidrossolúveis contidas ali nessa água e fazer a preparação de um outro alimento, como exemplo o arroz. Então você pode reaproveitar e minimizar o desperdício dessas vitaminas que são muito importantes. E além do calor do cozimento, o contato com a luz também destrói a vitamina C e E. Então, o suco de laranja não demorar para tomá-lo e guarde-o em uma jarra não transparente. A vitamina E, presente em óleos vegetais, como o de soja e milho e o de dendê, também é uma vitamina sensível. E aí fica aquela questão que a gente discutiu em outras aulas sobre os óleos de garrafas que são transparentes e nós vimos que a indústria também já utiliza uma técnica, uma substância para proteger a vitamina E, que é contido óleos vegetais. Então a gente deve ficar atento, né, professora? Se a gente não conhece essas questões de perda das vitaminas, né, a gente acaba realmente desperdiçando. Isso mesmo, a gente pensa que está consumindo a vitamina e aí por essa questão, né, é um detalhe que realmente precisa ser passado para vocês, tipo a questão do suco. Muita gente não sabe disso, né? Por isso que é comum em restaurante, quando a gente vai, o suco geralmente vem numa garrafa transparente, né? Então são detalhes que devem ser destacados, né, para você, porque senão você pensa que está consumindo, né, a vitamina lá as vitaminas no suco e no final você está consumindo o mínimo de vitamina. Isso, então qual que é o certo, né, que a gente aprendeu? Sempre acondicionar sucos, principalmente que contêm vitamina C, em recipientes fechados, para que a luz não incida diretamente e não reduza o teor de vitamina. Quando preparar um suco com antecedência, também acondicioná-lo em geladeira, em recipientes fechados, porque também o abre e fecha da geladeira, quando a luz se acende, pode acabar reduzindo esse teor de vitaminas. Então são detalhes para você estar atento e com o tempo você vai se acostumando, né, a essas questões. Perda de vitaminas, continuando. Escolher alimentos bem para evitar desperdícios no preparo, como tomates muito maduros e amassados. Escolher frutas e hortaliças frescas, da época e no melhor estágio de sua maturação. E não armazenar verduras folhosas por muito tempo.
elas devem ser conservadas refrigeradas, de preferência em geladeira. Quando mantidos em temperatura ambiente, podem sofrer redução no seu conteúdo de vitaminas, além de murcharem. Então, quando você fizer o recebimento de alimentos e de verduras folhosas, se atentar para não deixar muito tempo ali em cima da bancada, em cima da pia. Chegou, higieniza essas verduras, esses legumes, depois acondicione em locais adequados, na gaveta da geladeira, de forma que esses alimentos fiquem protegidos corretamente também e você minimize perdas, né? Minimize o desperdício, porque elas podem murchar e reduzir o valor nutricional também, acabar perdendo as vitaminas que contém. Muitos alimentos naturais, quando são industrializados, perdem uma grande quantidade de seus nutrientes também. E aí surgiram os produtos fortificados, com acréscimo de vitaminas e minerais. Mas a vitamina acondicionada pela indústria, ela não é igual à que existe naturalmente nos alimentos. Isso a gente sabe, né? As vitaminas que são do próprio alimento, ela tem uma melhor qualidade, trazem muito mais vantagem à nossa saúde. Isso a gente aprendeu durante o nosso curso, praticamente todo, que as vitaminas que são adicionadas nos alimentos industrializados, elas são vitaminas sintéticas, diferente daquelas vitaminas naturais. E ao preparar sucos, fique atento à quantidade de água utilizada. O suco não deve ficar muito diluído, ou seja, fraco, pois a quantidade de nutrientes será menor. Não exagere também no açúcar, que pode aumentar muito a quantidade de calorias, além de aumentar os riscos de doenças como obesidade, diabetes e o aparecimento de cáries nas crianças. E qual é a importância dos equipamentos e dos utensílios no preparo dos alimentos? Quando falamos em utensílios na cozinha, precisamos também ficar atentos ao material com que são feitos. Devem ser evitados utensílios de madeira, como tábuas de madeira para cortar carne e colheres de pau também, porque são materiais porosos e de fácil contaminação pela umidade. Outro ponto importante a se considerar também na escolha dos utensílios é o risco de acidentes na cozinha. Escolher panelas com cabos e tampas que sejam feitos de material isolante de calor, pois isso diminui o risco de queimaduras. E utensílios feitos de material plástico, como algumas colheres, devem ficar longe do fogo. Não deixe as colheres descansando próximo às bocas do fogão, porque elas podem derreter. Então, o indicado é sempre utilizar utensílios de inox. E a nossa penúltima unidade se tratou da unidade 3, que viemos a estudar sobre a questão do desperdício de alimentos e o aproveitamento também, o aproveitamento integral dos alimentos. Então, vamos relembrar quais as etapas que podem ocorrer o desperdício dos alimentos. Então, há basicamente as seguintes possibilidades de desperdício, que são durante a colheita e no transporte, na estocagem dos alimentos, no pré-preparo e no destino das sobras. Será que na culinária os termos sobras e resto têm o mesmo significado? E o que são sobras? São aqueles alimentos que foram preparados, mas não foram servidos no prato, ou seja, ficaram na panela e travessas sem que ninguém se servisse deles. E restos são alimentos que ficaram no prato depois que a pessoa já terminou de se alimentar. Ou também aqueles alimentos que foram expostos e que outras pessoas já se serviram desses alimentos também são considerados restos. E as sobras elas podem ser reaproveitadas, mas os restos devem ser descartados da cozinha, porque nas sobras esses alimentos ficaram ali na cozinha, na área de produção, e você teve o controle de tempo e temperatura. Então, possivelmente esse alimento não foi exposto à contaminação. Já o resto você não teve esse controle, então ele possivelmente está contaminado. E aproveitamento integral dos alimentos. Quais são as partes de alimentos que nós podemos aproveitar? Folha de cenoura, beterraba, batata doce. Não são todos os alimentos que a gente pode aproveitar como a gente pode observar. Então, existem alguns alimentos
que a gente pode aproveitar folhas, outra a gente pode aproveitar casca, talos, entrecascas e sementes, tá? Então, nós temos aqui uma lista dos alimentos e quais são as partes que podem ser aproveitadas. E o que significa o termo antinutricional? Para lembrar, refere-se a compostos ou grupos de compostos presentes em uma grande variedade de alimentos de origem vegetal que, quando consumidos, reduzem o valor nutritivo dos alimentos e eles interferem na absorção, na utilização de nutrientes se ingeridos em altas concentrações e podem acarretar efeitos nocivos à saúde. Por isso que a gente deve ficar atento também às partes que a gente vai aproveitar esse alimento e as técnicas que a gente deve empregar nesses alimentos para aproveitá-los, porque existe essa questão dos fatores antinutricionais que podem acabar atrapalhando a absorção de certos nutrientes. Então agora nós vamos finalizar essa unidade 4, vamos ver aqui do que se tratou essa unidade, que é a última unidade do módulo 16. A unidade 4 foi sobre doenças que exigem cuidados na alimentação escolar. É necessário um cardápio com algumas adaptações para que se possa atender adequadamente a essas crianças, os adolescentes. Algumas doenças podem influenciar o cardápio em razão da restrição de alguns nutrientes. Então, existem crianças que apresentam problemas de saúde relacionados à alimentação e que necessitam receber uma atenção bem diferenciada. E aí temos a Lei número 12.982, do dia 28 de maio de 2014, que determina o provimento de alimentação escolar adequada aos alunos portadores de estado ou condição de saúde específica. A instituição ela deve elaborar um cardápio especial com base nas recomendações médicas e nutricionais, uma vez que o aluno tenha passado por avaliação nutricional. Então, se foi constatado através de um diagnóstico médico ou nutricional por um profissional nutricionista, esse alimento que apresentar esse diagnóstico, esse aluno, no caso, que apresentar esse diagnóstico, ele tem direito a receber uma alimentação diferenciada com base nas necessidades que ele tem. Se ele apresentar alguma doença, como hipertensão arterial, diabetes ou outra complicação de saúde, ele tem direito, por lei, de receber uma alimentação que atenda às suas necessidades específicas. E quais são esses problemas que podem ser citados? Temos aqui, entre eles, os principais: diabetes, doença celíaca, excesso de peso e intolerância à lactose, a qual a gente estudou bastante na aula passada. E, já que falamos de doença, temos que relembrar também o conceito de alimentos diet light. Qual que é a diferença? Produtos diet são aqueles que têm restrição de algum nutriente. No caso de produtos para diabéticos, o nutriente retirado é o açúcar, que é substituído por adoçante. E produtos diet são produtos ou receitas as quais ocorre uma redução de 25% da quantidade de algum nutriente, normalmente a gordura e o sódio. Então, os produtos diet são aqueles que são isentos de algum nutriente, alguma substância. Já os produtos light contêm apenas uma redução de no mínimo 25% de algum nutriente, pode ser o açúcar, calorias, enfim. Essa é a principal diferença entre produtos diet e light. Então, professora, assim nós finalizamos o nosso módulo. Espero que vocês, alunos, tenham compreendido bastante esses conteúdos e tenho certeza que vocês já estão aptos a fazer a sua prova, a serem cada vez mais eficientes na sua prática profissional. Tenho certeza que serão profissionais de excelência, que vão desenvolver um trabalho de qualidade, não é isso, professora? É isso mesmo, e o que é mais interessante é que a gente viu que um módulo, ele acaba complementando o outro, né? Então, o que a gente conseguiu ver um pouquinho no nosso módulo 15, a gente está complementando aqui com o módulo 16, né? E a gente consegue agregar tudo. O importante é juntar os módulos e desenvolver um trabalho adequado dentro das cozinhas escolares. Então, vocês serão os grandes modificadores, né, dessa cultura que já existe. Então, vocês serão
serão os exemplos, pois vocês serão os técnicos formados realmente. Então, espero que vocês tenham gostado da aula, né? Foram 2 aulas bem interessantes, bem prática mesmo, relacionado à prática da atividade de vocês. E desejo a vocês uma boa prova e até a próxima aula. Isso, tenha uma boa semana e que você desenvolva uma ótima prova. Até a próxima aula.